Oi galera do segundo ano, tudo bem? Então, o Pro tá gravando mais esse vídeo para nós vermos mais algumas curiosidades sobre a lagartina e sobre a evolução dela nesses últimos dias em que a gente não pôde acompanhar de perto, tá bom? Deixa eu começar mostrando para vocês aqui, ó. Hoje, ela acordou um pouquinho ativa, ó, ela tá se movimentando, ó. Vocês estão vendo ali ela se mexendo? Ó, vou ver se eu consigo usar a lupa para ficar um pouquinho melhor, olha. Com a lupa dá pra ver melhor ela se mexendo, estão vendo? Ó, lembrem que na última aula o Pro comentou com vocês sobre as teias que ela faz para se locomover? Olhem ali, ó. Eu vou usar a lupa para ajudar melhor. Ó, vocês estão vendo? Aqui no aquário tem umas manchinhas brancas. Talvez pelo celular não deixa pra ver muito, não dá pra ver muito bem. Mas no aquário está cheio de manchinhas brancas aqui, ó. Ó, essas manchinhas são pequenas teias, ó. Estão vendo ali? Essas são pequenas teias que ela usa para se locomover. Olha ela se mexendo ali, ó. Como eu estou mexendo no aquário, ela provavelmente acha que tem um predador perto, ela fica mais quietinha e não se move, tá? Mas ela passa o dia todo dormindo, é o dia inteiro só dormindo. Ela só acorda de noite para comer. Por que será que ela acorda somente à noite para comer e de dia ela dorme? O que vocês acham? Então, voltando aqui, ó, olha essas teiazinhas que o Pro falou, onde ela se locomove, tá? E agora umas curiosidades bem bacanas, olha só. Deixa o Pro pegar aqui. Ó, ela foi lá pro fundo do aquário, ó. Se escondeu de mim. Tá vendo? Essas coisinhas pretas que tem ali, na verdade, são os farelos das fezes dela, né? Que o Pro vai limpar depois para não contaminar muito o aquário. Olhem aqui, tá vendo esse galho? Esse galho aqui é da planta que ela se alimenta. Foi da planta que eu retirei ela, que é de uma vergamoteira. Então a gente sempre alimenta uma lagarta da planta que ela foi retirada. No caso dessa espécie, ela se alimenta de folhas cítricas. No caso dessa daqui é uma bergamoteira. Olha aqui, ó. Aqui a gente já pode ver, ó. Esse galhozinho eu dei ontem de noite para ela comer. Eu coloquei ontem. Olha ali onde ela já comeu um bocado ali. Ali ela comeu um pouquinho. Ó, vamos ver aqui, ó. Tem uma folha que ela comeu bastante, ó. Olha aqui, ó. Tudo isso daqui ela comeu essa noite, ó. Olha como ela estava esfomeada. Aqui também, olha só como ficou a folha, ó, toda ruída. Deixa eu botar a lupa aqui que fica bem legal de vocês olhar. Olha. Tudo isso daqui eu coloquei ontem de noite, tá bom? Vocês estão vendo que as folhas já estão murchinhas um pouco? Então, todos os dias a gente precisa trocar a comida dela. Todos os dias. Por quê? Porque essas folhas aqui, elas são retiradas da árvore. Se eu retirar da árvore, em pouco tempo elas vão secar. E como está muito quente, elas secam. E o que acontece? Quando secar, elas começam a entrar em estado de decomposição e começam a fermentar, né? E essa fermentação da planta, olhem aqui, eu já tenho algumas folhas que estão um pouquinho murchas e secas, ó. Quando ela seca, ela começa a fermentar e ela começa a secar. E essa fermentação pode largar alguns vapores e até mesmo trazer micro-organismos que podem prejudicar a lagartina. Aqui no aquário, principalmente na natureza, ela vai estar ao ar livre, se tiver alguma folha seca não vai ter problema nenhum. Mas como ela está no aquário fechado, a gente precisa limpar ele sempre para que ela não seja contaminada por algum gás que a folha pode soltar no momento da decomposição ou até mesmo pelas fezes dela, né? Por isso que a gente sempre tem que limpar. Deixa eu fazer uma pergunta para vocês. Quando ela está na natureza, o que acontece? Ela faz o cocôzinho dela e aí ela defeca e eles caem na terra, né? Eles caem na terra e viram inclusive um adubo para a própria planta em que ela está se alimentando. Como ela está num aquário, a gente não pode deixar ele sujo, né? Porque a mesma coisa que acontece com as folhas vai acontecer com as fezes dela. Então elas vão vão começar a fermentar, entrar em estado de decomposição e podem acabar adoecendo a lagartina, né? Então a gente sempre tem que manter o ambiente limpo, sempre tem que trocar as folhas, não pode deixar por muito tempo. Eu deixo no máximo uns 2 dias, tá? 2 dias é o máximo, eu troco. E se tá muito quente e seca,
eu troco no dia seguinte, tá? Olhem aqui, outra coisa. Ó, isso daqui, tá vendo essas folhazinhas? Isso daqui o Pro teve que improvisar. Por quê? Vocês sabem o que está acontecendo aqui na cidade, no país, no mundo todo, né? O problema do coronavírus e a gente tem que ficar em casa. Vocês têm ficado em casa, né? Lavado bem as mãos e passado álcool gel, né? Então, o Pro tem uma árvore aqui perto, que é a árvore de bergamota, onde ele pega essas folhas para dar de comer para lagartina. E todo dia eu ia lá e pegava, quando eu ia para a escola, levava para vocês, lembram? E aí, o que que acontece? Como a gente não pode sair muito de casa, a lagartina também não pode ficar com fome. O que que o professor fez? Pegou alguns galhos a mais e botou nesse copinho com água. A água que tem ali vai hidratando essas folhas e evita que elas sequem rápido como a planta que está no aquário. Então assim o Pro não precisa sair tantos dias de casa para ir buscar comida para a lagartina. Então ela fica ali guardadinha até o Pro vai alimentando a lagartina. E depois, se precisar, daqui uns dias mais eu vou lá e busco mais uma comida. Olhem ela ali que sapeca, ó. Já começou a escalar de novo, ó. O Pro começou a mexer com ela. Ela já ficou ativa, ó. Tá vendo? Agora, como o Pro não bateu mais no aquário, ela já ficou mais ativa. Mas olhem como que ela tá ali, ó. Olha. Ela escalando, procurando um lugar. Daqui um pouquinho, ela vai procurar pelas folhas que o Pro tirou e vai colocar folhas novas ali. Tá bom? Então é isso, pessoal. Hoje, o Pro só queria mostrar essas curiosidades, tá? Falar desse método das folhas que o Pro usa para alimentar ela e do cuidado que temos que ter com o aquário quando a gente cria uma lagarta no aquário para evitar que ela adoeça, tá? Vou gravar mais um pouquinho dela aqui para vocês. E não se esqueçam, na próxima aula da lagartina, nós vamos conhecer a gangue da lagartina, que se chama o bicho de rumo. Por que será que deram esse nome para essa lagarta? Bicho de rumo. O que essas palavras lembram para vocês? Bicho de rumo. Também vamos conhecer um pouquinho dos mecanismos de defesa dela. Tem dois mecanismos bem legais que ela usa para se defender. Eu acredito que nesse estágio ela ainda não usa esses mecanismos. Mas mais pra frente vocês vão ver que é bem legal, é uma coisa bem estranha. Quando eu era criança, eu vi essas lagartas nas árvores e elas faziam umas coisas bem legais. Mas isso vai ficar para a próxima aula. Então, não percam e acompanhem aí a evolução da lagartina. Vou gravar mais uns minutinhos dela aqui para vocês. Pera aí. Deixa eu fechar o vidro aqui. Ó, viram que eu encostei no aquário, ela já paralisou, ó. Encostei no aquário, ela ficou paradinha e não se mexeu mais. Ó, ela se mexe bem de levinho pra não... Porque ela tem medo, ó. Olhem esses outros detalhes, ó. Que antes, que eu não tinha na escola, quando vocês viram ela ainda não tinha. Deixa eu focar um pouquinho melhor aqui. Olha ela se mexendo. Estão vendo aquelas manchinhas brancas? Parece que nasciam uns pequenos espinhos nela. Isso tudo foi acontecendo nesses últimos dias, tá? Eu quero deixar uma pergunta no ar antes de encerrar o vídeo. Por que vocês acham que a lagartina come tanto e dorme bastante? Por que será? Será que ela vai hibernar igual um urso, igual outros animais, que ela tem que comer para depois dormir? Vou deixar essa pergunta para vocês. Então, dei um tchauzinho para ela. Agora eu vou limpar o aquário e vou colocar mais umas plantinhas para ela ali, tá bom? Então, pessoal, até a próxima aula e não percam a evolução da lagartina do nosso projeto Lagarta que tomou um chá de sumiço, tá? Fiquem bem, não esqueçam de lavar as mãos, passar álcool em gel e ficar em casa. Um abração, até a próxima. Tchau!